A declaração do vocalista Chris Martin, do Coldplay, dizendo que a banda só vai soltar um disco em 2025, trouxe um grande alívio para milhões de pessoas e tristeza para outros milhões. Eu vou explicar por quê. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso papo, porque eu quero dizer a você que você pode brindar a entrada em um novo ano, né? 2022 maravilhoso, não apenas nos primeiros dias de janeiro, mas durante todo o mês de janeiro e até mesmo nos meses subsequentes, porque você vai estar brindando com a cachaça única, que é a cachaça mais espetacular que eu bebi até hoje. É daqueles tipos de bebidas que você bebe e não passa mal no dia seguinte. Você pode adquirir esse néctar, vamos dizer assim, com um incrível desconto aqui no nosso canal. Basta que você clique no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra, você vai adquirir a cachaça única com 20% de desconto. É uma bebida de altíssimo nível, envelhecida em 4 barris de madeiras selecionadas, inclusive uma delas é o Carvalho do Tennessee, que é usado no envelhecimento do bourbon, que eu deixei de tomar para substituir pela cachaça, tá bom? Então é uma maneira de você brindar um novo ano, um ano de transformação, um ano de muita saúde, alegrias e dinheiro para vocês, tá bom? É o que eu desejo e eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, o vocalista do Coldplay, o Chris Martin, ele deu uma declaração dizendo que a banda só vai soltar um novo disco em 2025, daqui a 3 anos. Evidentemente que os fãs, né, esses eternos idiotas, lamentaram muito, né, mas em contrapartida, milhões de outros apreciadores de música ergueram as mãos para o céu. Porque, bom, antes de eu entrar nesse assunto, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui endereçada exatamente para os fãs do Coldplay. Porque o que acontece? A banda, de uns anos para cá, ela entrou num declínio musical impressionante. Eu particularmente gostei da banda logo de cara, quando eles lançaram esse disco aqui, ó, que chama-se Parachutes, de 2000, né? As canções, apesar de ter assim, uma melancolia romântica, né? Elas caíram bem nos meus ouvidos e que, de uma certa forma, a sonoridade desse disco tinha um pouco a ver com os primeiros discos do Radiohead. E as canções eram muito boas. Por exemplo, Yellow, desse disco, é mais um exemplo daquela canção pop perfeita, na minha opinião. Aí depois veio um disco mais legal ainda, né? Que é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Que é o A Rush of Blood to the Head, de 2002. Que carregava ainda mais na melancolia, mas num repertório cheio de canções impactantes, marcantes, como In My Place e The Scientist. Embora muita gente já começasse na época a criticar a falta de peso no som, em certas canções isso de uma certa forma não me afetou em nada. Eu continuei gostando da banda, sem problemas. Só que depois desses 2 álbuns, o Coldplay virou uma daquelas bandas que todo mundo amava odiar. E a julgar por aquilo que a gente ouve nos discos posteriores, esse ódio tinha uma certa razão. Eu particularmente senti que houve uma grande mudança nos 2 discos seguintes. Vou mostrar aqui para vocês. Que são o X and Y, de 2005, e o Viva la Vida or Death and All His Friends, de 2008. Nos quais aquela simplicidade que havia nas canções dos discos anteriores, ela foi substituída por tentativas de uma, vamos dizer assim, uma
uma grandiloquência sônica, né? Principalmente nesse disco aqui, no Viva la Vida. E foi justamente depois desse disco que eu comecei a sacar, cara, que a banda queria realmente ampliar o seu público com um tipo de som, vamos todos cantar juntos no estádio, né? Vamos todos cantar juntos nos shows em estádios. Ainda dá para ouvir boas canções nesses dois álbuns, mas essa estratégia ela passou a ser a desculpa para uma guinada comercial que levou a uma queda na qualidade das composições, que é um troço assustador. A coisa toda degringolou naquele que para mim é o marco zero do declínio musical do Coldplay e da ascensão da banda em um mercado repleto de uns Mauriçolas e de umas piriguetes que passaram a adorar as músicas lindas do Coldplay, enquanto frequentavam ao mesmo tempo aquelas pavorosas feijoadas com pagode e bailão sertanejo, né? O disco, para mim, que é o marco zero dessa queda absurda, é um disco de 2011, chamado Milo Zalotto. E essa guinada de público, cara, aconteceu em escala mundial, a ponto da banda começar a fazer clipes multicoloridos, né? Como fazem aqueles mesmos fabricantes de quinquilharia para criança, sabe? Que faz bolinha colorida, brinquedinho colorido. É a mesma tática. É a mesma tática que você usa para atrair a atenção das crianças. O Coldplay passou a fazer isso com os seus clipes, né? Para atrair a gente adulta com mente de criança. E isso me levou a questionar que existe alguma coisa muito estranha quando canções melancólicas são recebidas com sorrisos por um público que não consegue ter uma mínima capacidade cognitiva. Você quer ver um exemplo disso? Separações entre casais sempre renderam bons discos, quando pelo menos uma das partes está envolvida realmente no problema. Vide os clássicos Rumors, do Fleetwood Mac, de 77, composto e gravado quando 4/5 do grupo estavam se divorciando. E o não menos sensacional Blood on the Tracks, do Bob Dylan, de 75, quando o Bob Dylan se separou da mulher dele da época, a Sarah. O Coldplay também soltou um disco de separação, né, vamos dizer assim, só que com resultados diametralmente opostos às obras-primas que eu citei, que foi o disco chamado Ghost Stories, com as canções resultantes do divórcio do Chris Martin, do vocalista pianista Chris Martin, da atriz, né, que tomou um pé na bunda da atriz famosíssima e linda, a Gwyneth Paltrow. Só que onde se poderia esperar alguma dose de romantismo machucado, vamos dizer assim, coberto com uma poesia, existe uma pasta inofensiva e grudenta, com uma melancolia mais do que óbvia. Não foi à toa que em entrevistas na época o Chris Martin veio com aquela velha ladainha do tipo: são canções que retratam como o passado pode influenciar o presente, blá blá blá, aquelas frases típicas de para-choque de caminhão. O vocalista passou o tempo inteiro ruminando a sua alma sensível, vamos dizer assim, numa tediosa zona de conforto e não parou mais. A partir dali não parou mais. O fato, por exemplo, na época do Chris Martin ter aberto a possibilidade dos seus companheiros de banda contribuírem com as suas próprias canções, algo que jamais tinha acontecido nos discos anteriores, fez com que algumas coisas ficassem evidentes. A maior delas é que os outros caras da banda apresentam um carisma zero, não só em cima do palco, mas também na hora de compor. E em cada um dos discos posteriores que o Coldplay lançou, o A Head Full of Dreams, de 2015, o Everyday Life, de 2019, e o mais recente, agora lançado no ano passado, o Music of the Spheres, há um desperdício de simplicidade sônica, e isso é pouco aproveitado, cara, e uma
profusão de timbres horrorosos dos instrumentos e pior, cara, umas músicas chatíssimas. É nessas horas que a gente sente a falta de um produtor como o Brian Eno, por exemplo. E na carreira do Coldplay, além das músicas pavorosas, que são algumas são umas merdas difíceis de explicar, cara. Como, por exemplo, a Sky Full of Stars, que é um dos momentos mais inacreditavelmente broxantes da história de uma banda de pop rock nos últimos 9 séculos, sabe? É um poperô muito do vagabundo, cheio daqueles teclados irritantes que aqueles DJs picaretas da República Tcheca, da Eslovênia, da Bulgária e adjacências, só esses caras teriam coragem de colocar num disco. É uma aberração abominável que faria um monge budista vomitar em esguichos. E isso tudo está do lado daquilo que mais se ouve nos discos recentes da banda, que são as letras fraquíssimas, aquele coralzinho world music para todo mundo cantar junto no estádio, sacudindo pulseira colorida luminosa, umas levadas rítmicas muito perninhas, e a voz do Chris Martin, cara, que quando cisma de cantar em falsete, o Chris Martin ele soa como uma arara com toxicoplasmose. Tudo que ele canta é choroso em excesso. Parece que ele tá ele fica soluçando como se ele tivesse tomado umas chineladas na bunda, sabe? Uma coisa assim. Tudo é tão sem sal que faz o John Mayer, por exemplo, soar como o Rob Zombie perto de tudo isso que o Coldplay faz. Você não tem a dúvida, cara, que o Coldplay é uma das bandas favoritas do Luciano Huck, junto com outra banda pavorosa que é o Maroon 5. E para piorar ainda mais isso que eu tô falando, cada disco do Coldplay tem o seu bloco "Vou chupar umas ideias conhecidas por aí". Por exemplo, tem uma música do Coldplay chamada Always in My Head que lembra descaradamente o U2. Desde os timbres de guitarra até os vocais do Chris Martin, cara. Que a impressão que dá é que ele tá cantando ao mesmo tempo que ele tá participando de um concurso de imitadores do Bono. Porque influência é uma coisa, cara, roubo é outra, completamente diferente. Tem outra canção, por exemplo, chamada True Love, que pegou emprestado um trecho harmônico de Every Breath You Take, do Police. Tem uma outra canção chamada Another's Arms, em que você tem a nítida impressão que você está ouvindo o Peter Gabriel, depois que ele resolveu reassumir o papel de embaixador do romantismo étnico, a bordo de uma canção que afana elementos de Mercy Street e Digging in the Dirt. Mas não é nada disso. É só o Coldplay e o Chris Martin fazendo uma imitação perfeita do ex-vocalista do Genesis. E ainda nessa música tem um vocal de sereia lésbica do Mar Báltico assombrando a canção, né? Um troço horroroso. Tem uma outra música chamada Oceans, que é uma clara imitação do Ben Harper nos seus momentos mais românticos. Tem até aquele órgão Hammond no final, aquele violãozinho sem vergonha, que nas mãos do Ben Harper soa muito bem. Mas que nessa música, cara, a impressão que dá é que alguém tá tocando um pedaço de madeira molhada, com alguma corda de nylon pregada com um grampeador. E essa postura de pegar emprestado fez com que o Joe Satriani processasse a banda em 2009. Porque uma música do Satriani chamada If I Could Fly foi criminosamente roubada para fazer Viva la Vida. E aí os advogados da banda e o Joe Satriani acabaram fechando um acordo extra-tribunal, cara, que rendeu uma grana pro Satriani ficar tranquilo pro resto da vida. Outro também que resolveu falar que tinha sido roubada foi o Cat Stevens, que hoje responde por Yusuf Islam, que disse que essa mesma música do Coldplay plagiou um trecho de uma canção dele, chamada Foreign Suite, que ele lançou em 73. Aí os advogados da banda, evidentemente, entraram em ação e deram, né, a ele uma grana substanciosa também, para ele não levar o caso para os tribunais. E de uns tempos pra cá, cara, o Coldplay tratou de botar as suas músicas insípidas, vamos dizer assim,
com uma tentativa de soar mais dançante e moderninho. Por exemplo, em Higher Power, do disco mais recente, o Music for the Spheres do ano passado. E a impressão que eu tenho é que o Chris Martin, talvez ele tenha a pretensão de que tudo que a banda faz venha a ser usado como trilha sonora de algum comercial de banco, de comercial de manteiga ou carro de câmbio automático. No máximo, essas músicas do Coldplay mais recentes, elas são perfeitas para adormecer uma manada de iaques assim, na beira de um penhasco no Himalaia, com uns tecladinhos pseudoclimáticos que fazem uma cama harmônica na qual só uma fadinha virgem poderia se deitar. E no final de cada disco você tem músicas que são soníferos perfeitos, cara, para você embalar aquela cochilada inevitável. Meu Deus do céu, que coisa chata. E mais recentemente, ainda para piorar ainda mais, o Chris Martin e o Coldplay fizeram uma parceria com quem? Com o BTS. É a mais famosa banda salsicha da Coreia do Sul, que rendeu uma canção pavorosa chamada My Universe. Chris Martin, de bobo, ele não tem nada. Principalmente na hora de angariar um novo público, que é essa molecada debilóide que adora K-pop. E vou falar um negócio, hein? A julgar pela chatice que o Chris Martin impõe em cada álbum do Coldplay e da ganância artística que ele tem, dá para entender por que a Gwyneth Paltrow pediu o divórcio. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião então a respeito do Coldplay, que graças a Deus só vai lançar disco em 2025. Deixa aqui no espaço dos comentários a sua opinião a respeito dessa banda e também não esqueça de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta endereçada para os fãs do Coldplay, e também fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima!